50 anos de ministério, acostumado a expulsar demônio, pegou a sua companheira, 2 filhos obreiros, as esposas dos filhos, e foram todos para minha casa. Lá vem aquele exército para minha casa. Fizeram aquela roda no meio da sala, Satanás no meio, eu do lado de fora morrendo de medo, e eles começavam: em nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, sai! E ele dizia: vocês estão perdendo tempo, eu não saio, eu vim aqui buscar ele, e eu só saio daqui depois que eu levar. E ele disse para mim assim: olha, eu como contigo na mesa todos os dias, eu ando contigo na rua, e eu durmo contigo na cama, e tu não me enxerga, mas essa noite eu vou te dar uma prova do que eu estou dizendo. E eu lembro que no meio daquela aflição, aquela angústia ali, a um dos obreiros que estava lá, o evangelista Pedro Lírio, disse para mim assim: Euclides, pelo amor de Deus, volta para Jesus agora. Irmãos, eu queria ver aquela coisa imunda sair da frente dos meus olhos. Quando ele disse: tu quer voltar para Jesus agora? Aí eu disse: quero, né? Quero. Quando eu disse isso, ele deu uma gargalhada. Ele olhou para mim e disse: é mentira, ele é mentiroso, ele é falso, ele é fingido que nem eu, ele não está voltando coisa nenhuma. E eu não estava voltando mesmo, não. Eu estava voltando de boca, de coração, não. Eu queria ver ele ir embora e sumir da minha frente. E ele disse: olha, agora eu vou embora, mas não foi porque vocês mandaram, eu vou porque eu quero, mas eu volto. E foi embora. Agora eu gostaria que essa igreja, os obreiros que aqui estão, as irmãs do círculo de oração, que eu sei que tem bastante aqui, imaginem como foi que aquele povo saiu de dentro da minha casa. Eles não tiveram sequer a coragem de levantar os olhos para olhar um para o outro, de vergonha, todos envergonhados por Satanás. Mas na metade do caminho, Deus falou com o seu ungido e disse para ele: meu servo, não temas tu, porque ali tem um plano meu. Aleluia! Acabou-se, aquietou-se o servo do Senhor. Naquela noite, por volta de 2 horas da madrugada, eu estava dormindo na minha cama. Eu fui acordado com dor e com medo. Umas unhas, umas garras, ela pegou da ponta do meu pescoço, a ponta das minhas costas embaixo, e deu aquela arranhada com força, e eu me acordei com dor e com medo. Quando eu abri os meus olhos, ele estava do meu lado esquerdo, em pé, com cada olho desse tamanho olhando para mim assim. A única coisa que eu consegui fazer, de tanto medo que eu fiquei, eu virei os meus olhos e eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, ele não estava mais, foi embora. Mas eu não dormi mais aquela noite. Quem vê o diabo não dorme mais. Quantas pessoas que vão a terreiro de macumba, vão lá falar com Satanás, vão lá se ajoelhar na frente do demônio. Muitos sabem muito bem o que estão fazendo lá dentro, sabem muito bem com quem eles estão conversando, mas outros, coitados, estão sendo iludidos. Sabe por quê? Porque veio um endemoniado qualquer e diz para ele assim: vamos lá, aproveita da situação que o coitado está passando e diz: vamos lá, lá você oferece meia dúzia de vela preta, meia dúzia vermelha, uma garrafa de cachaça, um prato de farofa, que ele vai abrir os teus caminhos. O diabo não abre caminho de ninguém, nem a porta da casa dele ele pode abrir mais, porque a chave do inferno está na mão de Jesus Cristo. Quanto mais o caminho de um ser humano, só quem abre os caminhos do homem é Deus e mais ninguém. Aquela manhã, eu quando saí da minha casa, próximo à minha casa tinha uma viatura de polícia, e ali tinha algumas pessoas perto. Eu fui lá olhar o que estava acontecendo, e tinha um rapaz de 16 anos, que era meu amigo de coisas ilícitas, e esse rapaz estava lá morto, com 2 tiros na nuca,
havia sido assassinado aquela noite. Eu cheguei perto daquele corpo, olhei para ele e não senti emoção nenhuma. Foi a mesma coisa que olhar para um pedaço de madeira. E virei as costas e saí, fui para minha casa de volta. Mas quando eu dei os primeiros passos, eu senti a necessidade muito grande de conversar com o meu Deus. Mas eu queria conversar com ele de uma maneira que ninguém me escutasse, só eu e ele. E eu usei uma arma poderosa que Deus deu a cada um dos seus filhos. E muitos usam esta arma para pensar coisa ruim na cabeça. Deus deu pensamento para o ser humano, para ele conversar em secreto com o Pai que está no céu. E eu ia caminhando e dizendo: Deus, eu te conheço, eu vi a tua glória já. Tu me tiraste do lamaçal podre do pecado e me colocaste num alto lugar. Eu caí, Senhor, eu fiquei canceroso, eu quase apodreci. Senhor, eu te peço nas minhas orações, por misericórdia, que tu me traga de volta, e tu não faz isso. Será que o teu poder é limitado? Será que tu pode transformar a vida de um homem? Pode curar um câncer, mas não pode expulsar um demônio? Será que o teu poder é limitado e a minha vida toda eu preguei mentiras? Se tu tem alguma coisa para fazer na minha vida, faça agora, porque eu não aguento mais. E se tu não tem mais nada, pelo menos permite que ele leve a minha alma para o inferno, porque eu não aguento mais. Esta foi a minha oração. Ao chegar em casa, quando eu ia pegar na maçaneta da porta para abrir, eu senti que ele estava dentro da minha casa. Quando eu abri a porta, lá estava ele parado em pé no meio da minha sala. Ele olhou para mim e disse: eu estava te esperando. Eu disse: eu sei que tu estava me esperando. Ele disse: então vem cá, eu quero falar contigo, eu não tenho tempo a perder. Ele me levou no meu quarto, sentou na ponta da minha cama e disse para mim: ajoelha aí. É assim que ele quer ver as pessoas, ajoelhado nos pés dele. Eu me abaixei na frente dele e disse para ele, e ele disse assim para mim: eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Tu é o dono desta casa, tu tem autoridade dentro dessa casa. Diz para aquelas mulheres não vir mais aqui. Vocês sabem que mulheres ele estava falando? É aquelas que tem o joelhinho calejado de orar pelas madrugadas. São essa que ele não suporta ver na frente dele. Ele treme quando elas chegam perto. E ele dizia: elas estão chegando, eu estou sentindo. Olha, a fortuna que eu dei para o teu avô, eu dou ela toda para você. Agora não vai mais lá naquele lugar. Aquele lugar que ele dizia: é a casa de Deus onde você está hoje aqui nesta noite. E ele dizia: não entra mais naquele lugar. Eu não te incomodo mais, eu te dou todo o dinheiro que eu dei para o teu avô, mas não deixa mais aquelas mulheres entrar aqui. Deus havia tirado o meu medo e eu não cheguei nem a perceber. Eu olhei para ele e disse: Satanás, eu quero fazer um acordo contigo. É um acordo simples e rápido. Eu vou te fazer 2 perguntas. Se tu me responder essas 2 perguntas, eu vou te servir o resto da minha vida. Tu manda e eu obedeço sem perguntar. Ele ficou muito alegre. Ele disse para mim: pergunta, pode perguntar, eu conheço tudo, eu sei tudo. Pergunta que eu respondo. Eu disse: muito bem. A primeira pergunta, eu quero que tu responda com a tua boca que tu crê no mesmo Deus que eu creio. Ele baixou a cabeça e disse: creio. Eu disse: fala mais alto. E ele disse: creio. Eu já não disse que creio, o que tu quer mais? Eu descobri que o diabo também é crente. O diabo também é crente. Ele crê no mesmo Deus que eu e você crê. O diabo também é crente. Só que para o céu só vai lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Crente não. Mas pastor, eu sou crente. O diabo também é. Quer entrar no céu pelas portas, lava as vestiduras podres do pecado no sangue do Cordeiro de Deus. Eu disse para ele: muito bem, a primeira pergunta eu estou satisfeito com a resposta. Se tu me responder a segunda, eu cumpro com a minha palavra. Eu quero que tu responda com a tua boca que tu crê que Jesus Cristo desceu do céu, se fez homem, morreu pregado numa cruz, ressuscitou ao 3º dia para salvar minha alma do inferno. Esta ele não pôde responder.
Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Eu disse para ele: fala, responde, fala, covarde. Fala que o meu Jesus morreu um dia para salvar a minha alma do inferno. Fala, responde, covarde, fala. Ele não falou. Eu disse para ele: tu não fala? Então eu falo. Eu virei as minhas costas e ele saiu atrás de mim. Ele queria me intimidar. Ele batia com aqueles cascos imundos no chão, na parede. Ele gritava, ele urrava, ele berrava. Ele dizia: para, o que é que tu vai fazer? Para! E eu fui lá na minha estante na sala, e ela estava lá no mesmo lugar me esperando. Ela estava suja, ela estava velha, ela estava empoeirada. Quantas e quantas lágrimas eu derramei pelas madrugadas em cima da Bíblia Sagrada, mas ela foi nojada, repudiada, jogada num canto, desprezada. Mas ela estava lá no mesmo lugar me esperando. E eu peguei ela, apertei contra o meu peito. Eu cheguei perto daquela coisa imunda e nojenta e disse para ele: Satanás, ontem aqui nesta casa tu me chamou de falso e de fingido. E era verdade, eu estava sendo falso e fingido. Mas hoje eu estou na tua frente e na presença do meu Deus. Eu dobrei os meus joelhos ali e disse: Senhor, me recebe de volta. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito são teus. Eu tive a maior alegria que um servo de Deus pode ter na sua vida. Eu vi aquela coisa imunda caindo lentamente no chão. Alguém pegou a minha perna, colocou sobre ele. O Senhor me renovou com o Espírito Santo naquela hora. E no meio de línguas estranhas eu disse para ele: Satanás, em nome de Jesus Cristo, sai! E ele saiu para nunca mais voltar. O Ramanto e Lavachere anda Lavachere. Tu acha que tem luta, igreja de Deus? Pois não levanta uma mão para o céu, não. Levanta as duas e agradece a Deus pela luta e pela prova, porque é ela que aproxima o homem de Deus. O vento vai chacoalhar para lá e para cá, mas tu não cai. Aleluia. Que esta mensagem desta noite, aonde ela for ouvida, ela possa fazer com que as poderosas correntes de Satanás, elas caiam por terra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E pela promessa de Deus, eu creio que neste momento correntes cairão por terra. E nunca esqueça, amada igreja, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.